Nós estamos retomando com muita alegria o nosso programa Informando Direito. E aqui eu sou Patrícia, diretora do sindicato. Estou aqui com o Dr. Marivaldo, para quem não o conhecia visualmente, nós fazíamos o programa antes com a rádio e agora o programa vai ser nesse outro formato. O Dr. Marivaldo é chefe do nosso departamento jurídico e hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, doutor? Nós vamos conversar com vocês sobre a Lei Complementar 173, tá? Para um entendimento melhor de você, servidor, o que é a lei, o que tem sido feito, o que o sindicato está fazendo nesse movimento com essa lei complementar. Boa tarde, servidor, servidora, você que nos acompanha no programa, seja muito bem-vindo, E é uma alegria estar aqui de volta, Patrícia, nesse novo formato de programa. Espero que dê muito certo esse formato, que é muito bacana, E sempre é muito bom poder levar até o servidor público aí algumas pitadas, de conhecimento a respeito do direito, do nosso trabalho, do nosso dia a dia, enquanto entidade sindical. Acho que foi muito produtivo, Se você tiver a oportunidade, os podcasts, com os programas gravados estão no nosso site, que nós gravamos anteriormente à pandemia, o início da pandemia, e sempre com assuntos importantes para você, servidor e servidora. É isso aí. Então hoje vamos falar um pouquinho da Lei Complementar 173. Isso, a tão amada lei, doutor? Isso. Bom, essa lei ela tem um cunho muito polêmico, Patrícia? Isso. Gera muita discussão na atualidade, é a lei do momento, a lei que está sendo discutida no momento, Bom, Patrícia, eu acho que antes da gente entrar no que é essa lei complementar, 173, eu acho que seria interessante para o telespectador, nosso ouvinte, primeiro explicar certinho o que é uma lei complementar, Porque a gente ouve tanto na mídia a lei complementar, a lei ordinária. Os deputados, os senadores estão votando uma lei complementar, acho que é importante. Então acho que é interessante a gente esclarecer para que você, telespectador, não saia mais com dúvidas, Tenha esse feedback de, no momento que vê uma notícia no jornal, você saber que uma lei complementar é X, uma lei ordinária versa sobre Y um assunto, Então, rapidamente, só para a gente iniciar o nosso programa, bom, a gente precisa ter, para explicar o que é lei complementar, antes a gente precisa ter um panorama, uma visão de como funciona o nosso sistema jurídico, o sistema jurídico brasileiro, Então, por quê? Porque no sistema jurídico brasileiro a gente tem uma série de normas que vão ditar as regras, em sociedade. Então, a primeira dela e mais fundamental, a que vai nortear todo o nosso sistema, é a Constituição Federal. Através da Constituição Federal é que temos o fundamento de validade de todas as outras normas jurídicas. Então, essa regra que fala que a Constituição ela fundamenta todas as outras normas, Patrícia, a gente aprendeu isso com um jurista austríaco chamado Hans Kelsen, Ele desenvolveu a teoria de Kelsen, que consistia, basicamente, bem rapidamente, em dizer que uma norma inferior ela só tem validade porque ela está em harmonia e se fundamenta com uma norma superior, Então, para ele, o topo de tudo, a norma máxima é a Constituição e todas elas, as demais, devem se fundamentar com base no que tem disposto na Constituição. Pois bem, então se a gente fosse levar o ordenamento jurídico brasileiro, colocarmos aí nessa pirâmide de Hans Kelsen, o que a gente teria hoje no Brasil? A gente teria lá no topo da pirâmide, a Constituição.
Dela sai o vértice que dá embasamento a todas as outras normas, tá? Dela vai sair, então, abaixo dela, né? Nós temos tratados de direitos internacionais que versam sobre direitos humanos, né? Quando esses tratados internacionais eles são aprovados no nosso Congresso, né? No rito das emendas constitucionais, que é aprovar por ser discutido 2 vezes em cada casa e ser aprovado por pelo menos 3/5 dos membros, né, de cada casa, essa emenda constitucional do direito humano, ela entra no sistema jurídico como uma emenda constitucional, né? Então nós temos a Constituição, tratados internacionais superior, de direitos humanos, depois temos as normas supralegais, que são tratados internacionais também que versam de direitos humanos, mas esses não são aprovados no rito de aprovação das emendas, né? Então por isso que o STF fala que elas são normas supralegais, né? Então daí depois, logo abaixo, nós temos aí as leis complementares, leis ordinárias, decretos, resoluções, portarias, enfim, tudo um cabedal de normas aí infralegais, né? Infraconstitucionais. Mas todas alinhadas com a Constituição, né, doutor? Perfeito. Todas elas têm seu fundamento de validade na Constituição. Bom, então, veja bem que nós temos inúmeras normas, né? E como que a gente fica sabendo qual norma serve para quê, né? Então, aí eu já começo a introduzir um pouquinho, né, Patrícia, no que vem a ser, qual é a utilidade de uma lei complementar, né? Então, vamos lá. Na Constituição Federal, nós temos normas que são aplicáveis de imediato, normas que não são aplicáveis imediatamente, elas dependem de uma regulamentação, e normas que elas são programáticas, elas, além de regulamentação, elas dependem de todo um estudo, né, de viabilidade pelo poder público, né? Então, diante dessas várias normas que a gente tem na Constituição, essas que dependem de uma regulamentação infraconstitucional, as que a gente chama que são normas de eficácia contida. Ela tem uma certa eficácia, mas ela é contida, ela depende de uma regulamentação. Então ela não tem eficácia plena, né? Então, para que ela ganhe a eficácia plena, depende de ser criada uma lei. E geralmente a Constituição, ela vai dizer se a lei que vai regulamentar esta norma, ela é complementar ou é uma lei, se ela não fala nada, é uma lei ordinária que a gente chama, né? Então, quando a Constituição fala lei complementar disporá sobre a aposentadoria do servidor público, um exemplo. Depende, então, de ser criada uma lei complementar, né? Quando a Constituição não fala nada, é porque é uma lei ordinária, né? Então, aí você pode estar se perguntando, o telespectador também, bom, mas então para que serve, né, essa lei complementar e lei ordinária, né? Se a Constituição ora vai falar que é complementar e ora ela fica em silêncio, daí a gente entende que é uma lei ordinária. Então qual que é a diferença? Bom, vamos lá, para você a diferença, né? Só que eu vou explicar, Patrícia, de uma forma bem simples. Isso. Porque você, caro telespectador, né? Se a gente for explicar essa teoria dessas normas aqui, na faculdade, são várias aulas. Para a gente entender, então é complicado de explicar isso num vídeo curto de 20 minutos, meia hora. Mas basicamente, a lei complementar, ela foi criada, ela foi prevista com a intenção de ampliar o âmbito de discussão da matéria que está sendo legislada na Casa Legislativa em que tramitar o projeto. Por exemplo, Patrícia,
se tem uma determinada matéria que a Constituição disse expressamente, lei complementar disporá sobre X. Então, esse assunto ele vai tramitar na casa legislativa respectiva e essa matéria ela tem que ser amplamente discutida, né? Isso tudo para quê? Para dar uma garantia, uma eficácia, né? Ampliar a discussão e dar uma validade jurídica para a norma, né? É como se o constituinte originário que fez a Constituição falasse: olha, sobre tal assunto eu quero que seja discutido por meio de lei complementar, porque daí vai ter uma gama maior de representantes do povo discutindo essa norma, né? E logo vai ser a vontade do povo que vai estar ali representado naquela aprovação daquele projeto, certo? Então, a lei complementar, já entrando aí na diferença, né? O que ela difere da lei ordinária? Então, a lei complementar, a Constituição, ela vai dizer para a gente que ela depende de aprovação por um número de parlamentares que correspondem a 50% dos membros da Câmara ou do Congresso, né? Ou das câmaras municipais, Assembleia Legislativa, mas depende de aprovação de 50% do número de representantes da Casa, mais um. É o que a gente chama de aprovação por maioria absoluta, né? Então, a maioria absoluta, quando você vê, né, ouvir nas matérias falando que foi aprovada uma lei complementar, saiba que essa lei ela foi aprovada por metade dos membros do Congresso, mais um, né? Ou metade dos vereadores, trazendo aqui para o município de Sorocaba, né? O município de Sorocaba tem 20 vereadores, é isso? Isso, 20 vereadores. Na maioria a gente precisa de 11 votos, né? Isso, exatamente. Lei complementar aqui de Sorocaba, então, o que a gente precisa? Precisa ter que ela seja aprovada por 10, que é a metade, mais um. Mais um. Né? Então, ela só pode ser aprovada se ela tiver 11 votos favoráveis. Né? É isso que a gente chama de aprovação por maioria absoluta. Agora, em relação à lei ordinária, Patrícia, isso não ocorre. Na lei ordinária, o que a Constituição exige para que seja aprovada? A Constituição ela exige que uma lei ordinária ela seja aprovada por maioria simples dos presentes na sessão. Então, por exemplo, se estão presente em Sorocaba, vamos trazer para a realidade de Sorocaba, mas isso é válido para todos os municípios, Assembleia Legislativa, Congresso, é a mesma regra, né? Então, como que funciona? Tem um quórum de instalação para instalar a sessão, né? Que precisa de quantos vereadores? 50% mais um, que é também a maioria absoluta. Para instalar a sessão. Depois que a sessão é instalada, Patrícia, daí, por exemplo, em Sorocaba, tem 11 vereadores presentes na sessão. A sessão pode ser instalada, né? Aí tem um projeto de lei ordinária para ser aprovado. Daí desses 11, quem precisa aprovar? A maioria desses 11. E isso é a maioria simples. Não exige a maioria dos membros da casa, e sim a maioria só dos presentes. Deu para entender? Deu sim. É porque às vezes é um pouco complexo, né? Aqui a gente precisa fazer contas, mas basicamente é isso. A maioria simples é a maioria dos presentes na sessão legislativa, né? Na sessão em que está sendo votado o projeto de lei. Enquanto maioria absoluta é a aprovação metade dos membros da casa. Isso. Certo? Certo. Bom, então, a gente já viu aí, Patrícia, que a Constituição ela vai dizer para a gente
quando que uma lei tem que ser ordinária ou complementar, né? perfeita, né? Então, nos casos que a Constituição exige que seja complementar, é porque ela quer que seja amplamente discutido, né? Para dar uma segurança maior. Ter uma representatividade maior, né? Isso, representatividade, né? Para dar uma validade, uma segurança que aquela lei foi à vontade do povo, né? Que ali são representados pelos parlamentares. Então a gente já viu no que difere uma lei complementar de uma lei ordinária, que é quanto ao quórum, mas tem uma outra diferença que a gente também já viu, né? Acabamos de falar aqui. Na matéria, a Constituição ela fala quando que deve ser complementar, né? Quando ela não fala nada, pode ser ordinária. É ordinária. Então vamos dizer que a lei ordinária ela tem uma competência residual. Ela serve para abranger matérias que não são não estão atribuídas a uma lei complementar, digamos assim. Entendi, doutor. Tem alguma pergunta, Patrícia? Não. Podemos seguir? Podemos seguir. Então tá bom. Bom, e como é que surgiu então? A gente já viu, né? Um pouquinho, né? Do que é o ordenamento jurídico brasileiro. A gente já viu o que é uma lei complementar, né? Para que ela serve, né? Que ela complementa uma norma constitucional de eficácia contida, né? Para que então essa norma que está prevista na Constituição, essa matéria, tenha uma eficácia plena. Já vimos que a lei complementar exige um quórum especial de aprovação, né? E que essa lei, por ter esse quórum especial de aprovação, ela garante maior segurança jurídica daquilo que foi decidido. Agora, então, vamos entrar, Patrícia, em relação à lei complementar 173. 173, é isso aí. Tem alguma dúvida? Não, acho que a gente entendeu bem. Eu acho que está bem claro, né? Eu acho que agora a nossa dúvida é como surgiu essa lei complementar 173. Perfeito, vamos lá. Então, a lei complementar 173, né? Ela é de 2020, ela foi instituída com um viés, um objetivo de instituir um programa de combate, um enfrentamento à pandemia de Covid-19, né? No país, né? No país todo. O que aconteceu, Patrícia? Só para o pessoal entender, porque nós acabamos de ver aí que a lei complementar ela tira seu fundamento de validade da Constituição. E se a gente for ver na lei complementar, né, se você for ler no artigo 1º, vai ver que essa lei ela se funda, tem como base dispor sobre o que é a calamidade pública prevista na lei complementar 101, que é a lei de responsabilidade fiscal, né? Então nós temos uma lei de responsabilidade fiscal, Patrícia, Sim. que ela regulamenta as finanças públicas de todos os entes da federação, né? É uma lei que visa resguardar as finanças para que os gestores tenham responsabilidade. Estabelece os limites de gastos, né, doutor, de pessoal contratado, tudo isso, né? Sim, é uma lei muito importante. Eu também considero muito importante. E isso também impacta bastante, tanto nos gestores, nos servidores públicos. Ela, por exemplo, aqui vai estabelecer o limite de gasto com o pessoal, né? Então, a gente... Os limites de gastos nas pastas, né, doutor, na educação, na saúde. Isso, então é uma lei muito importante. Essa lei complementar 101, que é a lei de responsabilidade fiscal, ela tem uma série de regras que objetivam orientar os gestores públicos no trato com as finanças públicas, né? O que ele pode e o que não pode. E no artigo 65 da Lei Complementar 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, tem uma disposição que trata
como os gestores públicos vão ter que agir no momento em que houver uma calamidade pública decretada pelo Congresso Nacional, né? Lembrando, né, doutor, que no início do Covid foi decretada uma calamidade pública e os municípios foram seguindo tudo, né? Isso, muito bem. Então é por causa dessa calamidade pública que vivemos hoje, né, da pandemia. Não podemos negar, né, doutor? Infelizmente é a realidade, né? Então, diante dessa calamidade que vivemos, há sim a necessidade de aplicação daquelas regrinhas do artigo 65 da Lei Complementar 101, né, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, voltando à Lei Complementar 173, ela foi criada para dispor sobre medidas de enfrentamento da Covid-19, tendo em vista o artigo 65 da 101, que fala lá que em caso de calamidade pública tem que seguir um rito determinado, né? Então você pode ver que a Lei Complementar 173, ela não segue diretamente uma validade, um fundamento, uma ordem constitucional para a sua existência, e sim ela retira da Lei Complementar 101. Aí você pode pensar que é estranho, né? Eu acabei de falar que é a Constituição que dá o comando, como assim, né? Então eu vou explicar, para não pairar dúvidas, né? É que a Lei Complementar 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, ela trata de finanças públicas. Ela obedece a um comando constitucional que fala que, no artigo 163 da Constituição, fala, lei complementar disporá sobre, daí vem vários incisos, um deles é a finança pública, né? Então, como a Lei Complementar 173, ela trouxe, dentre várias coisas, a alteração de dispositivos dessa Lei Complementar 101, então ela não poderia ser uma lei ordinária, ela não poderia ter um quórum simples de discussão, né, para aprovação, porque ela está inserindo mudanças permanentes na Lei Complementar 101, que é a Lei de Finanças Públicas, né? Então é exatamente por isso, tá? Porque ela, trazendo uma alteração na Lei Complementar, então ela demanda também que ela seja feita por uma lei complementar, para ter amplamente discutido a matéria, né, por um número maior de parlamentares, né? Então é basicamente por isso. Agora, você deve estar se perguntando, né? Mas o que tem de polêmico nisso, né? Nessa lei complementar? Isso, estamos em calamidade, precisamos realmente olhar para as finanças dos municípios, estados. Isso. Mas lembramos que nós servidores, fazemos parte desse bolo das finanças, né, doutor? Pois uma folha de pagamentos impacta, né, as finanças públicas, então por isso que essa é uma lei que trouxe grande impacto para vocês, né, os servidores públicos de uma forma geral, né, não só a nível municipal, mas estadual, federal. Nacionalmente, né, doutora? É uma lei que vale para o país todo. Sim, é uma lei nacional, né, que tem aplicação em todos os entes da federação, né. Bom, então, a gente já viu por que é uma lei complementar e que ela trouxe aí mecanismos para auxiliar, né, os entes a atuarem, né, nessa pandemia, né, nesse enfrentamento da Covid-19. Lembrando, né, doutor, que ela é de maio do ano passado, a situação nem era tão assombrosa como nos dias atuais, né? Pois é, né? Hoje a gente está em uma fase crítica, né? Bom, a lei foi publicada em 28 de maio de 2020. De aplicação imediata, né, doutor? De aplicação imediata, ou seja, então a partir de 28 de maio de 2020 em diante, ela tem a sua aplicação imediata, deve ser observada. O que eu posso dizer? E daí, doutor, assim, né, que é uma questão que os servidores nos perguntam bastante. Por que vários municípios, vários
vários locais pelo país não concordaram com a lei, e aí a gente tem municípios que entraram, né, sindicatos, organizações, né, centrais, que entraram com processos contra a aplicação de alguns itens da lei. Perfeito, muito boa colocação. Só me permite, antes de responder essa questão, eu vou explicar o seguinte, que também faz parte da resposta que eu vou te dar. Bom, a Lei Complementar 173, ela basicamente, se a gente fosse colocar divisões na lei, podemos dizer que ela basicamente ela é dividida em 3 partes, né? Na primeira parte, Patrícia, ela vai tratar basicamente de auxílio financeiro que é concedido pela União aos demais entes para aplicação direta no enfrentamento da Covid-19. Né? A segunda parte, a gente teria aí as alterações permanentes que eu comentei na Lei de Responsabilidade Fiscal. Né? Ele vai ter um artigo lá que fala: a Lei Complementar 101 passa a vigorar com a seguinte redação. E vai trazer várias alterações. Né? Então essa é a segunda parte. E a terceira parte... Tentando conter gastos, né, doutor? Isso, tudo com essa visão de equilibrar, né? O orçamento. Equilibrar o orçamento, as finanças públicas. E a terceira parte da lei, que essa sim é a causadora de uma enorme polêmica em relação, no que toca na visão, no que interessa ao servidor público, né? Por quê? Porque nessa terceira parte, a gente tem lá nos artigos 8º ao 10, né, da Lei 173, ou Complementar 173, a gente vai ter várias proibições, né? Proibições que orientam para que o gestor público não possa, comando negativo, né? Que o gestor público não pode fazer durante um determinado período. Então, nessa parte da lei, vai dizer o seguinte, Patrícia: do dia 28 da publicação da lei, né? Aliás, só para fazer um parênteses, a lei fala que é desde a decretação do estado de calamidade pública. Entretanto, né, a lei não pode ter validade retroativa nesse caso, porque prejudicaria o direito adquirido e prejudicaria aí, no caso, o ato jurídico perfeito, que a Constituição garante, né? Entendi. Nenhuma lei pode vir e ofender o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito. Então, por isso que não é desde a decretação de calamidade pública, e sim da publicação da lei. 28 de maio. 28 de maio. Até 31 de dezembro deste ano, né? de 2021. Então, a lei fala o seguinte: de 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, não pode ser concedido inúmeras coisas, né? Não pode ser feito inúmeras coisas pelos gestores públicos, dentre as quais, a gente só para isso, dizendo, aumento, chamamento de concurso público que não seja para cobrir cargos de vacância, né? Conceder bônus, gratificações, ATS, né, doutor? isso, e principalmente contar tempo, esse tempo para fins de aquisição de direito, aquisição, né? Vou frisar bem aqui que a lei, ela criou uma espécie de vácuo temporal. Né? Isso! Eu já entendi. É como se você, Patrícia, estivesse trabalhando, né, vindo trabalhar na linha do tempo, chegou em 28 de maio de 2020, você paralisou, deu um pause no seu tempo aqui, na sua vida funcional, né, doutor? Funcional. E só vai dar um restart novamente a partir de 1º de janeiro de 2022. Eu acho que essa foi a melhor explicação, doutor. Apertou o botão de pause, né? E aí vamos continuar dia 1º de janeiro. Obviamente, Patrícia, que isso vai implicar uma série de questões relacionadas ao funcionalismo público, né?
porque quando você interrompe uma contagem temporal para fins de aquisição de direito, por exemplo, vamos colocar aqui para o município de Sorocaba. Então você, como servidora pública, você tem, pelo transcurso do tempo, você consegue ter uma elevação no seu adicional por tempo de serviço, né? Uma elevação, com 25 anos, 20 uma anos. Contagem para a sexta parte, você tem essa contagem, depois dos 20 anos você tem direito à sexta parte. E licença-prêmio, né? Nessa contagem a cada 5 anos, como o meu período aquisitivo, eu tenho direito a licença-prêmio. Então vamos pegar basicamente esses 3 exemplos, né, para a gente ter uma boa visão, né? Então, esses 3 direitos dos servidores aqui de Sorocaba estão previstos, né? Primeiro, como fundamento, a Lei Orgânica Municipal, que vai falar que o servidor público tem direito a licença-prêmio até essa sexta parte. Depois, com base na Lei Orgânica, foi criado o Estatuto dos Servidores, né, que é a Lei Municipal 3.800 de 1991. O Estatuto vai lá prever, né, também sobre as regras de licença-prêmio até essa sexta parte, né. E todos esses direitos você adquire em função do tempo de trabalho que você presta para o município, né? Na sua função, no seu efetivo exercício da sua função pública, né? Com essa suspensão, você deixou de contar esse tempo, então você não vai mais, durante esse período, contar 1 ano e pouco, quase 2 anos, para fins de ATS, para fins da licença-prêmio, para fins da sexta parte. E isso é um prejuízo para você, não concorda? Concordo. Para todo mundo que está nos acompanhando, né? É um prejuízo tremendo. Então, qual que foi a discussão, Patrícia? Né? Por que, respondendo a sua questão, né? Por que tiveram várias ações, né? Como que estão essas ações? Porque é o seguinte, essa lei complementar 173, ela foi aprovada lá no Congresso Nacional, né, pela Câmara dos Deputados e Senado, que juntos formam o Congresso Nacional, né. Eles estabeleceram uma lei nacional, mas essa lei, além de regulamentar várias coisas, ela mexeu no funcionalismo, né? E o que a gente entende, o que se tem em mente é que normas relacionadas ao funcionalismo público, porque a Constituição fala que cabe ao chefe do Executivo dispor sobre projetos que versam sobre o funcionalismo público, estaria essa lei complementar 173 violando esse dispositivo constitucional, né? Além de violar também um dispositivo que veda a redução salarial do servidor, né? Que a gente pode interpretar? Bom, a Constituição reza que o chefe do Executivo é competente, tem a atribuição de propor projetos que versam sobre o funcionalismo. Temos lá também na Constituição a disposição que veda que o servidor público tenha seu salário reduzido, né? A proibição, a irredutibilidade salarial. Então, se essa lei complementar, no fundo, ela versa sobre o funcionalismo e ela causa, por 2 anos aí, o servidor não vai ter elevado os seus direitos, então o fundamento é que, no fundo, essa lei está causando uma redução, uma perda salarial, né? E ela está ofendendo essa disposição que fala que é o chefe do Executivo que tem a competência para regulamentar, propor um projeto que regulamenta aí o funcionalismo, né? E aí a gente tem também a quebra do Pacto Federativo. O que é isso? O Pacto Federativo impõe que a União tem suas competências, o Estado tem suas competências, municípios e Distrito Federal têm suas competências.
um ente, a União, não pode se imiscuir nas atribuições que são da competência do município. Da mesma forma, o município não pode entrar nas competências que é do Estado. Então, o Pacto Federativo determina isso. Então, de forma alguma, é o entendimento que é defendido nessas ações, de forma alguma o Congresso poderia impor critérios que interferissem nos direitos que são previstos aqui no município, né? Que inclusive está previsto na lei orgânica, né? Que é, entre aspas, a Constituição Municipal, né? A lei orgânica. Municípios não têm Constituição, mas tem lei orgânica. Isso. Né? Então vamos deixar bem claro isso. Né? Mas é a lei que rege o município, né? Isso, é a lei que rege como se fosse uma Constituição. Né? Mas, pois bem, então os direitos dos servidores estão lastreados, estão embasados na lei municipal, né? Que foi criada ali por proposta, né? Quem tem competência, né? Pelo município. Então não poderia se mexer lá pela lei complementar, que foi oriunda do Congresso Nacional, mexer nos direitos dos servidores. E é esse fundamento que tem sido levado ao Poder Judiciário, né? Tanto em ações individuais, quanto coletivas propostas por sindicatos, confederação, né? Isso, federações, confederações, sindicatos, né? E além dessas ações individuais, ainda a gente tem o questionamento direto no Supremo Tribunal Federal, né? Através das ADIs. O que é ADI? É ação direta de inconstitucionalidade, né? Então, por meio das ações diretas de inconstitucionalidade, se questiona a validade jurídica de uma lei, né? De uma norma jurídica infraconstitucional, né? Que basicamente o Supremo, bem rapidamente, bem simplistamente falando, né? O Supremo vê se aquela norma corresponde, está em harmonia com o comando constitucional, né? Se ela tiver, ele julga que aquela norma é constitucional, né? Senão que ela é inconstitucional. Né? Ele julgando que aquela lei é inconstitucional, ele simplesmente retira ela do ordenamento jurídico, né? Mas se, do contrário, né, ele falar que aquela lei é constitucional, a lei permanece em vigor, né? Permanece... O Supremo ainda não fez esse julgamento, né, doutor? Então, vamos lá. Discutindo essa lei complementar 173, nós tínhamos 4, salvo engano, Patrícia, não me lembro exatamente, parece-me que tínhamos 4 ações diretas questionando a validade dessa lei complementar 173 no Supremo Tribunal Federal. Uma era a ADI 6525, a ADI 6526, a ADI 6541 e a ADI 6542. Tá? No último dia 15 de março agora, há poucos dias atrás, o Supremo, pelo plenário, né, do Supremo Tribunal Federal, decidiu, na ADI 6525, decidiu por julgar ela improcedente. O que o Supremo falou? Olha, essa adinha aqui, essa ação direta de inconstitucionalidade é improcedente. Entretanto, não foi ainda publicado o acórdão de julgamento dessa ADI. Então, não temos ainda como verificar até que ponto essa decisão do Supremo vai interferir, digamos assim, nas ações individuais. O que a gente sabe, Patrícia, é o seguinte: quando o Supremo Tribunal Federal dá uma decisão de controle concentrado de constitucionalidade, que é julgando as ações diretas de inconstitucionalidade, por exemplo, essa decisão ela é erga omnes, né? Ela deve ser seguida por todos, simplesmente por todo mundo, tanto no judiciário quanto na administração pública, né? Todo mundo tem que seguir aquela decisão,
né? Então, é muito importante, né? E a gente vai estar na expectativa aí de ser publicado, a gente vai estar acompanhando a publicação desse acórdão para a gente poder se inteirar bem, né? Para ver o que vai impactar, né? Até porque, você bem sabe, Patrícia, o sindicato dos servidores tem uma ação. Isso, doutor. Né? Posso falar, né? Pode, isso era a nossa última pergunta, né? Para chegar nisso, ao que as pessoas perguntam, né? O que o sindicato pode fazer, né? Nessa questão e o que acabou fazendo. Certo. Então, vamos lá. Quando veio, o que o sindicato está fazendo? Né? Eu vou primeiro responder essa questão. Quando surgiu essa celeuma toda, envolvendo a suspensão da contagem de tempo de serviço, etc., o sindicato já se movimentou, né? Fez várias cobranças, apontamentos para a administração municipal, né? De vários pontos que a gente interpreta como questiona a constitucionalidade, a validade de aplicação dessa lei complementar para os servidores de Sorocaba, né? Então, tanto que no primeiro momento a gente conseguiu demonstrar, né? E a administração entendeu também que em relação à progressão funcional... Isso, a evolução, né, doutor? Que a gente tinha conseguido o entendimento do jurídico da prefeitura que ela deveria ser feita em 2021, né? Mas agora houve um outro entendimento, né? Então, a gente estava se movimentando, né? Até quando foram nos fechar a porta de vez, né? Isso. Daí, o que a gente fez? A gente correu, bateu nas portas do Poder Judiciário. A gente entrou com uma ação coletiva, né? Uma ação civil coletiva na qual a gente questiona, né, a validade e a aplicação desse dispositivo em específico da Lei Complementar 173, que proíbe a contagem de tempo de serviço e faz algumas vedações. Essa paralisação, né, doutor? Essa paralisação, né, esse vácuo temporal que eu citei há pouco, né? Então, justamente por quê? Porque são direitos que estão previstos na lei orgânica, no estatuto, e que não poderiam, né, se a gente tomar em consideração o Pacto Federativo, não poderiam ser alterados dispositivos do funcionalismo municipal por uma lei complementar aprovada pelo Congresso Nacional, né? Então nós tínhamos entrado, Patrícia, com essa ação que a gente não sabia, né, até quando ia tramitar as ADIs, né, que questionam a constitucionalidade da lei complementar, né? Então a gente entrou com essas ações e da mesma forma como nós entramos, inúmeros municípios entraram, né? Estados, todo mundo estava correndo lá, né, na justiça para tentar invalidar a aplicação dessas normas no respectivo âmbito ali dos municípios e do estado, né? Alguns até conseguiram. Isso. É bom comentar aqui que alguns municípios até conseguiram no primeiro momento liminares, né? Isso. Para que tivessem computado esse tempo, né, de 28 de maio a 30 de 2020 a 31 de dezembro de 2021. Né? Infelizmente essas liminares estão sendo derrubadas no tribunal, né? A gente tem visto, acompanhado isso. Mas enfim, né, são ações individuais que foram propostas e vão ser julgadas, né? Então a gente tem a nossa ação coletiva também que está correndo, né? Está, né, doutor? Então a gente, logo tem aí uma decisão judicial nela, de modo específico, a gente traz, né? E a gente divulga ao servidor, sendo qual a resposta que tivermos, né? Então a gente depende de dois pontos, né? Da nossa ação, né, doutor, e da decisão do Supremo, porque se o Supremo também emitiu uma decisão, né, doutor, ela vale para todos os processos. Infelizmente, assim, se o Supremo decidiu de uma forma que ele fechou todas as possíveis interpretações, né, da lei, aí
fica bem complicada a situação, porque não temos margem para trabalhar nas ações individualizadas, por exemplo, nas ações que questionam um caso específico, né? Então, fica bem complicado, porque é uma decisão que deve ser seguida, né, para todo mundo. Nós acho que explicamos bem para você, servidor, né, o que é essa lei, como ela foi criada, o que nós estamos trabalhando com ela desde o dia 29 de maio, né, doutor? Ela foi publicada no dia 28, desde o dia 29 de maio, né, todo mundo aqui do sindicato se mobilizou para poder estudar, entender, ver ações que poderiam ser feitas, dialogar com a administração, tentar passar um entendimento de alguns itens, né, que nós achamos que cabem ainda. Então, para tranquilizar vocês, que nesse quesito a gente tem trabalhado bastante, né, doutor? Com certeza. Acho que o doutor Marivaldo já sabe a lei até decora e salteado. Mas é uma questão bastante complexa. Aí, no próximo programa, nós vamos falar especificamente desses artigos, né, doutor, que tratam só do servidor, que daí seria o nosso último debate sobre ele, que é mesmo falar para vocês todos os artigos, o que eles falam e como eles vão impactar na vida de vocês, mais teoricamente. Isso, é importante a gente frisar, né? Então, sobre essa lei complementar, a gente vai ter 2 encontros, né? Nesse primeiro, eu tentei passar para vocês o que é uma lei complementar, né? Para vocês entenderem bem, né, o que é uma lei complementar e qual que é a sua aplicação, né, sua utilização e como é que surgiu essa lei complementar 173 e no que ela impacta, né? Impacta nas finanças públicas e impacta também na vida dos servidores públicos, de uma forma geral, né? Nós entendemos, né, o estado de calamidade do país, entendemos assim, a situação de todas as pessoas que aqui residem, né? Nós servidores estamos aí, a grande maioria, né, doutor, na sua linha de frente, porque trabalhamos com serviços essenciais, né? Então, todos os servidores, em sua maioria, estão trabalhando, né, doutor, atendendo a população. E aí a gente só gostaria mesmo de ser valorizado também por isso, né, doutor? Perfeito. Aí, só fazendo um parênteses, né, a gente vê a injustiça da lei, né? A lei nem sempre é justa. Não. Na maioria das vezes a lei é injusta, né? Então, como pode, né? O servidor continua trabalhando, muitas vezes na linha de frente. Na linha, né? de frente, atendendo o Covid aí no SUS, nós temos todos os servidores públicos, né, doutor? E não ter contado esse tempo é inadmissível, né? A gente não concorda com isso. A gente acha uma tremenda injustiça que foi feita e a gente vai brigar o que tiver à nossa disposição para brigar contra, né, para lutar contra essa injustiça da lei, nós o faremos, né? Então, na semana que vem, nós nos vemos, né, doutor, de novo? Sim, é um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Espero aí ter podido ajudar vocês, né, nessa interpretação dessa lei complementar, né? E na semana que vem nós esmiuçaremos as proibições, especificamente falando em relação aos direitos que você está sofrendo no seu dia a dia, na sua evolução funcional, na sua progressão funcional enquanto servidor público. Um abraço, se cuidem, se possível, fiquem em casa. Tomem muito cuidado, gente. Se cuidem. Até a semana que vem.